para bandido. O que a gente não pode aceitar é a ação de um Estado paralelo, que de repente pode fazer vítima pessoas inocentes, né? Pode fazer vítima pessoas inocentes. Bom, registro de uma madrugada e noite violenta aqui em Campinas, as nossas equipes desde as primeiras horas da manhã acompanhando esse caso. Já tem aí a primeira reportagem, ô Felipe Pereira? Já tem a primeira reportagem, hein? Trazendo detalhes da ação, né, desse grupo. Homens todos encapuzados, hein, Andréia? Todos encapuzados, é isso. Isso mesmo, os assassinos chegavam em carros com o rosto coberto e atiravam nas vítimas e elas nem tinham chance de escapar, de serem alvejadas. Todas as vítimas mortas desarmadas. Deixa eu ver a primeira reportagem da Andréa Marques a respeito desse assunto. Olho na notícia. A geografia do crime se concentrou em apenas uma região de Campinas, o Ouro Verde. O alvo também foi bem definido pelos assassinos, homens entre 17 e 30 anos, todos moradores da periferia de Campinas. Hoje de manhã, parentes aflitos lotaram o plantão policial. Alguns com boletim de ocorrência na mão tentavam entender a madrugada violenta. Eles não mexiam com nada. Graças a Deus eles não mexiam com nada. Dá para entender o que aconteceu? Não, não dá. Os crimes assustaram até mesmo a cúpula da Polícia Civil de Campinas. Preocupa um início de ano diferente, um início de ano com algumas ocorrências que saíram da normalidade na região de Campinas, mas que não é motivo ainda de qualquer desassossego à população. As mortes ocorreram no período de 5 horas. A primeira começou às 8h30 da noite do domingo. O primeiro alvo foi um morador do bairro Residencial Cosmo. Algum tempo depois, a polícia atendeu o chamado de mais um assassinato, desta vez no Recanto do Sol. Lá, os crimes tomaram uma proporção ainda maior. 4 jovens assassinados, um deles era menor de idade. A ação dos assassinos não tinha freio. 10 minutos depois, um homem de 28 anos foi alvejado no Parque Universitário. Às 11h40 da noite, mais um capítulo da noite sangrenta da região do Ouro Verde. No Vida Nova, 5 mortos numa única vez. Testemunhas contam que houve correria quando os bandidos chegaram. Esta mulher viu tudo acontecer. O marido dela foi executado na frente de casa. Esta outra mulher diz que os assassinos usavam fardas e coturnos. Os vizinhos falaram para nós que ele estava fardado e estava de capuz na cara. Então, por isso que nós não temos certeza. Estava num carro preto e num carro prata. À 1h40 da madrugada, a última morte. No Parque Vista Alegre, um homem foi executado com tiros na cabeça. Ele foi identificado como Fabiano Barbosa da Silveira. A polícia já sabe que os criminosos agiam da mesma forma em todos os casos. Eles chegavam no carro e, com o rosto coberto, atiravam contra as vítimas, sem chance de defesa. A polícia ainda não definiu uma linha de investigação, mas nenhuma hipótese foi descartada, inclusive que os crimes sejam uma retaliação à morte de um PM, também assassinado na região do Ouro Verde. O soldado Arides Luiz dos Santos foi morto ontem. 2 homens armados tentaram roubar este posto. O PM reagiu e foi atingido por um disparo. Vingança, execução, que mais? As linhas mais prementes são essas. Em questão de também poderia ser desavença entre grupos rivais. A polícia acredita que mais de um grupo tenha participado do ataque aos jovens. Das 12 vítimas, 6 tinham passagem pela polícia por tráfico, roubo de veículos, receptação, homicídio e roubo a residências. A onda de violência assustou moradores da região do Ouro Verde. Assusta pra caramba. Andréa Marques está ao vivo da Delegacia Seccional de Campinas, que concentra essas investigações. Eu sei, Andréa, depois dessa entrevista coletiva com o doutor Licurgo Nunes, que é o delegado do Departamento do Interior 2 aqui em Campinas, que o governo do estado ofereceu DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil da capital, para auxiliar nas investigações. Além disso, o Ministério Público também faz esse acompanhamento, não é isso, Andréa?
Exatamente, Rodrigo. 6 delegados do DHPP da capital participaram hoje aqui de uma reunião. O Ministério Público também de São Paulo enviou o promotor, o Ricardo Silvares, para acompanhar o caso. Então, houve uma força-tarefa da Segurança Pública do Estado de São Paulo para tentar aí elucidar esses casos, elucidar esse crime. A reunião aconteceu logo depois da entrevista coletiva, às 11 da manhã, e se estendeu até agora, no período da tarde. Por enquanto, as informações ainda não chegaram até a imprensa, mas o doutor Licurgo ficou de participar com a gente hoje de forma exclusiva aqui no programa para dar mais detalhes aí sobre esse caso e até mesmo, Rodrigo, para dizer se já foi definida uma linha de investigação. O que a gente tem que fazer agora é acreditar na polícia, né? Acreditar na polícia, para que a polícia já agiu rapidamente na identificação das vítimas, traçando um perfil do que possa ter acontecido, né? Então há muita expectativa agora para saber o que a polícia pode trazer de informação nova até o fim da tarde. Daqui a pouquinho nós vamos tentar falar então com o doutor Licurgo. Se o doutor Licurgo por algum motivo não puder falar, a gente vai tentar o delegado seccional interino, que é o doutor José Carlos Fernandes, enfim, né? Mas falar aí para a população o que efetivamente está acontecendo agora, no ponto de vista da investigação, no âmbito da investigação policial. Por enquanto, a Andréia continua lá na delegacia seccional, a qualquer momento vai trazer mais detalhes para a gente. Pode vir comigo, isso tudo que você está vendo aí, 12 mortes, né, uma onda de violência terrível em Campinas, teria sido desencadeada depois da morte de um policial militar que acabou morrendo ontem à tarde, enquanto abastecia o carro em um posto de combustíveis aqui da nossa cidade, né? Ele era uma pessoa muito querida e depois dessa morte, portanto, um grupo teria se formado para vingar a morte do policial. Lembrando que essa é uma das hipóteses que a polícia investiga e não descarta, né? Mas pode ter havido aí uma briga entre facções criminosas, uma disputa entre criminosos, o que também não está descartado pela polícia. Deixa eu ver aí, infelizmente, a morte de mais um policial militar aqui no estado de São Paulo. Acho que é o 10º policial militar morto no estado de São Paulo nos últimos meses, né? Esse ano já são quase 7 policiais. Quase 7 policiais esse ano. Quase não, 7 policiais, não é isso? 7 policiais mortos desde o início do ano aqui no estado de São Paulo. Em Campinas, é o primeiro caso de policial morto em Campinas, mas nós tivemos aquele lá no Jardim Tatinga, tivemos aquele outro em dezembro que foi morto durante um roubo de um carro. São 3 mortes nos últimos dias aqui em Campinas, de policiais militares. Deixa eu ver a reportagem da Andréa Marques. Olho na notícia. O policial militar e a família vieram até este posto de combustível abastecer o veículo quando os bandidos chegaram. Eram 2 em uma moto, um deles armado com revólver. O soldado não estava em serviço, mas quando notou a presença de criminosos, reagiu ao assalto. Ele abasteceu o veículo. No momento que ele saiu para efetuar o pagamento, 2 indivíduos numa moto 600 branca chegaram no posto, anunciaram o assalto diretamente ao policial militar, que de imediato reagiu ao assalto. Teve uma luta corporal. Quando o PM caiu ao chão, os bandidos decidiram agir com mais violência. O policial não estava armado. Ele foi atingido com um tiro na cabeça e morreu na hora. Depois de matar o PM, os criminosos fugiram sem levar nada do posto. Ainda segundo investigações, os criminosos não sabiam que Arides Luiz dos Santos era soldado. A mulher da vítima presenciou toda a ação e viu quando o marido foi morto. A jovem entrou em estado de choque e precisou ser socorrida até o hospital. Abalada, não quis comentar o assunto com a imprensa. A ação dos ladrões chamou a atenção até mesmo de colegas do PM. São um pessoal bem cruel. O tiro pegou o policial, a cabeça do policial e já morreu no local. A polícia acredita que os criminosos não sabiam que a vítima era um soldado. A princípio, estamos trabalhando com a hipótese de roubo ao estabelecimento comercial.
mas a Polícia Militar tá em cima, está investigando. O posto onde tudo aconteceu fica na Avenida Rui Rodrigues, na região do Jardim Ouro Verde. Com medo, funcionários não quiseram gravar entrevista, mas disseram que esta não era a primeira vez que o estabelecimento foi invadido por criminosos. Em apenas uma semana, foram registrados 5 assaltos. O local é monitorado por câmeras de segurança. As imagens são fundamentais para ajudar a polícia a encontrar os bandidos. Nas redes sociais, companheiros do policial publicaram uma homenagem ao soldado. Policial que atuava pelo 47º Batalhão da Polícia Militar aqui em Campinas, lotado na 3ª companhia. Eu conheci o policial, eu já participei de algumas ocorrências em que o policial estava envolvido, né? O nosso sentimento aqui também é de revolta, de muita dor em relação a essa morte, né? Coisa terrível. Mais uma ação criminosa que termina com uma pessoa morta, né? Quando não é policial, é gente, pai de família, como nós mostramos na semana passada. A próxima vítima, eu digo sempre, pode ser o senhor e a senhora que está aí do outro lado. Agora, coincidência ou não, já são 7 mortes de policiais desde o início do ano aqui no estado de São Paulo. Ontem, além dessa morte desse policial aqui em Campinas, nós tivemos um policial assassinado na cidade de Osasco, na região metropolitana da capital paulista. Ele deixava uma casa noturna, foi seguido e morto por criminosos. E mais cedo, na Praia Grande, durante a Operação Verão, que é aquela operação da Polícia Militar para cuidar dos turistas, enfim, do aumento da demanda do litoral paulista, um outro policial foi morto em serviço na Praia Grande. São 3 policiais mortos no domingo. E é justamente essa revolta em relação às mortes que teria provocado, né, uma possível retaliação contra o crime, né? E nessa retaliação, 12 mortes teriam sido registradas aqui na cidade de Campinas. Teriam, porque a polícia ainda está investigando isso. A polícia ainda está investigando isso. É uma das hipóteses, talvez, a hipótese mais forte que a polícia investiga nesse momento. O soldado Arides era um soldado querido, muito conhecido. Ele havia acabado de ser promovido a cabo, né? Mesmo porque estava próximo da aposentadoria. Um policial com perfil conciliador, né? Um policial querido. O corpo dele foi sepultado agora há pouco em Campinas. A Letéia Rodrigues acompanhou e traz os detalhes para a gente. Olho na notícia. Arides Luiz dos Santos, de 44 anos, era casado e tinha 3 filhos. O policial militar que estava prestes a se aposentar tinha 2 paixões: a família e a profissão. Mesmo experiente no que exercia, o PM não andava armado quando estava de folga. Com medo de represálias, ele preferiu, durante os 23 anos, não divulgar que era policial. Nem apresentava assim, a roupa dele mesmo era lavar tudo dentro de casa, nunca deixou pendurado no varal para ninguém saber que ele era policial. A segurança de Campinas é frouxa, não tem segurança, não tem apoio. Durante o velório de Arides, parentes e amigos estavam muito abalados com a notícia. Eu gritei tanto que eu pensei que eu ia perder a voz, porque eu não esperava isso. Amava a profissão dele que ele fazia, respeitava os colegas, respeitava a gente. Mais do que a dor da saudade, o medo prevaleceu. Muitos colegas de profissão do PM também estiveram presentes, mas preferiram manter o silêncio. O corpo do policial militar morto ontem foi enterrado na tarde de hoje no cemitério Parque das Flores, em Campinas. Até o momento, não há pistas dos suspeitos. A polícia trabalha para conseguir imagens do circuito interno de segurança do posto de combustíveis para ajudar na localização dos criminosos. Olha, é um trabalho que a polícia também faz neste momento, a tentativa de identificar os criminosos. Lembrando que hoje a Polícia Civil já esclareceu que entre os mortos nas chacinas não há suspeitos de envolvimento com a morte do policial. São pessoas diferentes daquelas que teriam participado desse cenário da morte do policial militar aqui em Campinas. Muito embora as mortes tenham ocorrido aí, possivelmente em relação ou por retaliação a esse assassinato, a morte do policial militar durante esse roubo aqui na cidade de Campinas. O negócio é o seguinte, Felipe Pereira, eu sei que nós temos na ponta da linha daqui a pouco o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, para falar sobre esse caso. Eu estou muito preocupado porque o que aconteceu foi o seguinte:
Não poderia ser diferente, gente. Não poderia ser diferente. São 12 mortes numa cidade que, infelizmente, desde o começo do ano, está experimentando índices de violência que não são interessantes, são atípicos, diga-se de passagem, né? E isso está ganhando repercussão internacional. Hoje mesmo a imprensa portuguesa, pode vir comigo aqui, Ney, a imprensa portuguesa, ela noticia esse caso para toda a Europa, para todo mundo, de olho, né, na cidade de Campinas como uma das sedes ou subsedes, né, que vai abrigar seleções para a Copa do Mundo de 2014. Então, a imprensa portuguesa já está, nesse momento, noticiando essas mortes aqui em Campinas, colocando a cidade de Campinas no cenário internacional da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Gostaria muito de falar com o prefeito Jonas Donizete, né, sobre as medidas políticas que estão sendo tomadas em relação a esse caso. Bom, as medidas policiais começaram a ser desencadeadas diante do primeiro registro de morte aqui em Campinas. A polícia está na rua desde a noite de ontem, passou a madrugada na rua com delegados, investigadores, peritos, para que esse caso possa ser esclarecido o mais rápido possível. A Andréa Marques está lá na delegacia seccional da cidade de Campinas. Andréa, porque agora há pouco houve uma reunião, me parece com representantes do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da capital, que vem ajudar os excelentes policiais aqui de Campinas. Não é que a polícia de Campinas não dá conta, muito pelo contrário. Nós temos aqui um setor de homicídios e proteção à pessoa muito competente, ao lado dos investigadores da delegacia seccional, de outras delegacias, das especializadas. Eles vêm somar esforços aqui em Campinas para que esse caso seja esclarecido o mais rápido possível. Além disso, a presença também do Ministério Público, presença que é franqueada em todos os casos aí. Eu sei que é uma parceria muito importante entre polícia e Ministério Público. Explica para a gente um pouco dessa reunião. Quem é que está aí para falar com a gente, Andréa? Olha, Rodrigo, ao meu lado está o doutor Licurgo Nunes, que nós falamos agora há pouco, que é o diretor do DEINTER, e do meu outro lado está o senhor José Carlos Fernandes, que é delegado da seccional. Eles participaram aí com a reunião com representantes da capital e vai dar mais detalhes para a gente, acho que até em primeira mão, as primeiras notícias, né, doutor Licurgo? O que foi discutido? Já há uma linha de investigação desse caso? Nós estamos fazendo um planejamento dos trabalhos das investigações. Estamos realmente com equipes do DHPP. O primeiro movimento foi, nós tomamos a iniciativa de fazer agora a fotografação de todas as vítimas. E estamos refazendo todos os locais que foram feitos ao longo da madrugada e outra frente de trabalho pela DIG em busca das imagens e acima de tudo também a DIG está tentando esclarecer o roubo do policial que vitimou o policial militar. E também todas essas frentes a gente se reúne pela manhã e pela tarde para montar o quebra-cabeça da investigação. Então, todas as linhas de investigação estão abertas. Agora, são dois crimes, o do policial morto também na região do Ouro Verde e essas 12 vítimas que eram moradores do Ouro Verde. Esses crimes têm alguma ligação? Pode ser, sim, grupos de extermínio dando uma resposta à morte do policial, delegado? A gente não descarta essa linha, já falamos de manhã com toda a imprensa, com o Rodrigo, mas realmente tem que trabalhar. Para te dar uma resposta positiva, depende de muito cuidado, nós temos que ter muito alicerce da investigação para a gente poder falar. Agora, já foi identificada a outra vítima que pela manhã a gente não tinha ainda, um jovem de 18 anos de idade, tá? Que também possuía antecedentes quando adolescente, tá? Mas, enfim, nós estamos trabalhando e à disposição de todos os setores, da Justiça, em parceria aí com o MP, que nós estamos aguardando realmente o contato, e a Polícia Militar, que também nós já falamos que tem que ter uma linha de presença maciça na cidade de Campinas, principalmente nos pontos vitais para que se evite danos ao patrimônio público, ao patrimônio particular,
esses incêndios coletivos, e a população de Campinas tem que ficar tranquila, confiar no trabalho da Polícia Civil, na Polícia Militar, para que a tranquilidade reine novamente em Campinas. Andréia. Pois não, Rodrigo. Doutor Licurgo, boa tarde para o senhor, boa tarde aí para o doutor Zé Carlos, que está à frente da Delegacia Seccional. Nós conversamos hoje cedo com o doutor Licurgo. Aliás, quero parabenizar a polícia que rapidamente deu respostas ainda pela manhã a respeito desse caso, com toda a identificação das vítimas, já colocando desde a noite de ontem os delegados nas ruas, os investigadores, porque é uma questão muito importante para a polícia o esclarecimento dessas mortes. Mas eu queria voltar, doutor, na possibilidade de uma retaliação à morte do policial e comentar o que eu disse na abertura do programa aqui. Ainda que a gente tenha que questionar a lei, que às vezes permite a impunidade desse país, ainda que a gente tenha que questionar a questão da justiça, lenta em muitos dos casos, não justifica uma ação como essa. Não se pode, pelo menos essa é a minha opinião, não sei se o senhor pensa dessa maneira também, mas não se pode, estabelecendo um país onde reina a democracia, poderes constituídos, essa história de olho por olho, dente por dente, justiça pelas próprias mãos. Na minha opinião, violência só gera violência. Eu nem quero acreditar que essa hipótese seja de fato a hipótese para esse crime. É claro que existe a possibilidade, a polícia com transparência vai investigar isso, o senhor já deixou isso bem claro. Agora, eu nem quero acreditar, porque para mim violência só gera violência. Eu aprendi isso quando eu era criança, doutor, e levo isso para a minha vida e eu tenho certeza para o resto dela, viu, doutor? Sem dúvida, Rodrigo, nós também lamentamos esse fato em Campinas. Não se pode, não se tolera esse tipo de violência, vitimando pessoas, e disse bem claro e torna a repetir. Para a Polícia Civil, independe se tem passagem pela polícia, se tem antecedentes ou não, a nossa prioridade absoluta é esclarecer os crimes que vitimaram essas 12 pessoas. Não compactuamos com qualquer desvio de conduta, ou que seja vingança, que seja como se fala, um extermínio. Não, a Polícia Civil não compactua com isso, jamais. E vamos trabalhar incansavelmente. Precisamos muito dos meios de comunicação, da população ordeira de Campinas, que possa até levar ou trazer para nós alguma notícia, alguma coisa pelo Disque Denúncia, para que a gente possa incrementar a investigação. Está aberta todas as linhas, mas jamais aqui vamos compactuar com qualquer violência contra a pessoa. Mas com certeza, eu tenho certeza disso. Doutor Licurgo, só uma dúvida aqui. Nós temos o início do ano violento em Campinas. Já eram 7 homicídios, 2 casos de latrocínio com a morte do policial militar ontem. É um momento atípico que nós estamos vivendo nesse início do ano de 2014. É um ano atípico, o que está acontecendo? Tem participação do crime organizado? O que a polícia está enxergando nisso, doutor? Realmente é um momento atípico. Saiu da normalidade algumas ocorrências violentas e que não é de praxe aqui na cidade de Campinas e nem em torno de Campinas. Mas, Rodrigo, é o momento. Eu acho que são coisas pontuais que estão acontecendo e que nós estamos atentos e estamos trabalhando. Como você bem disse, a partir do primeiro momento das ocorrências de ontem, foi determinação nossa e todos os nossos abnegados policiais da seccional, das especializadas, do setor de homicídios, dos distritos, estão trabalhando, mesmo os distritos fora da área. Então é hora de unir forças e estamos unindo todo o nosso esforço concentrado para esclarecimento desses crimes e, além do mais, ainda com o apoio agora dos colegas do DHPP. Agora, de que forma que eles podem ajudar nesse caso? Com a linha de investigação. O primeiro passo para eles se inteirarem dos fatos, por isso que nós fazemos refazendo todos os locais. Tá? Amanhã a gente torna uma reunião e distribui tarefas. E assim a gente vai caminhando, né? Análise, serviço de inteligência muito grande, cruzamento de dados. Nós estamos agora recorrendo também a Sincamp, se tem algumas imagens que possam ajudar. Várias notícias chegam do envolvimento de carro, preto, prata, branco. Então a gente tem que ir selecionando aquilo que mais se adequa ao que aquele
que interesse da investigação. Muitas coisas são descartadas, mas por isso tem que trabalhar. Ô, Rodrigo, eu vou aproveitar aqui a presença do doutor José Carlos, que se dispôs também a falar com a gente. Doutor, o senhor disse que já houve uma divisão de tarefa, o doutor Licurgo disse isso também. Como é que vai ser o trabalho nas ruas? Sim, hoje a Polícia Civil de Campinas está toda empenhada no esclarecimento desses crimes, especialmente o setor de crimes, o DHPP que está no assessoramento, o setor de homicídios, o próprio distrito policial e também a Delegacia de Investigações Gerais. Essa distribuição da dinâmica da investigação é justamente para acelerar os trabalhos na busca aí de informações, provas, análise de imagens, enfim, com todo o empenho da polícia, objetivando aí o mais breve possível o esclarecimento desses bárbaros crimes ocorridos. Agora, hoje pela manhã, os senhores estavam atrás das imagens. Essas imagens são de fundamental importância, para encontrar aí os assassinos. Essas imagens já chegaram aqui até a seccional? Nós já temos algumas imagens, estamos fazendo análises com outras provas, fotografias tiradas dos próprios cadáveres. Tudo isso nós estamos analisando em conjunto com os policiais, com o assessoramento do DHPP. Agora, a forma de agir desses criminosos era a mesma em todos os casos? Ou houve alguma diferenciação? Foram muito semelhantes e em relação, assim, tendo em vista a proximidade dos locais e o modo de agir de todos, presume-se que estejam relacionados. Ok. Mais de um grupo, doutor? Não sabemos ao certo, tudo isso está sendo investigado, temos algumas descrições de veículos, mas não precisas, tudo isso nós estamos analisando, e descrições também desses indivíduos. Ok, Rodrigo. Muito obrigado, André, doutor Zé Carlos, doutor Licurgo, que é o delegado do Inter 2, polícia dando transparência a essa investigação. A gente espera que o caso seja esclarecido quanto antes, né, até para devolver a sensação de segurança para a população, infelizmente muito abalada. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes, porque depois de toda essa repercussão, a morte do policial militar, a possível retaliação com 12 assassinatos em áreas sob a influência do crime aqui em Campinas, diga-se de passagem. Né? A área sobre a influência do crime. Houve também depredação de ônibus e ataques a coletivos na região do Vida Nova. Nossa equipe flagrou as imagens. Daqui a pouquinho nós vamos trazer todos os detalhes para a gente. Inclusive, agora há pouco havia sido suspenso o serviço de ônibus de transporte na região do Vida Nova. Não sei se esses ônibus já voltaram a circular. Hoje o prefeito deve falar com a gente também a respeito desse caso. Nossa equipe voltou ao local dos crimes, conversou com testemunhas. Uma delas, inclusive, afirma ter visto um dos assassinos usando uma farda e um coturno parecidos com os usados por policiais. Deixa eu ver a reportagem da Lucimeire Ramalho. Olho na notícia. No bairro Vida Nova, o medo tomou conta de muitos moradores que preferem não gravar a entrevista. Na manhã seguinte, as 5 mortes que foram registradas nesta rua, os parentes de algumas vítimas ainda tentam entender o que aconteceu. As marcas dos tiros ficaram cravadas neste muro, onde 2 jovens foram assassinados. A 10 metros do local, mais 3 pessoas perderam a vida. Diego, de 24 anos, estava na frente da casa dele com 2 amigos. Um deles era Gustavo de Souza, de 21 anos. Todos levaram tiros na cabeça e no peito. Este homem, que não quis se identificar, conta que ouviu vários disparos. E quando olhou pela janela, conseguiu ver homens fardados fugindo do local do crime. Lá no quarto, escutei os primeiros 4 tiros. Aí eu abri a janela e eu vi na hora que eles deram mais ou menos uns 10 tiros pro muro. Não dava pra ver quem tava deitado. Aí eles saíram caminhando para a esquina aqui e entraram dentro do carro. 4 e depois vi mais 3 entrando. Aquela farda, sobretudo, da militar. Estava de capu, não estava mostrando o rosto. Aí deu para ver que estava todo de capu preto. De acordo com a irmã de Gustavo, o jovem tinha acabado de levar a namorada até o terminal de ônibus e, na volta, parou para conversar. Joana e a mãe foram até a casa e ainda encontraram Gustavo com vida. Minha mãe chegou na hora que ele ainda estava vivo. Ele não conseguia falar porque o tiro foi no rosto. E ele tentava falar e minha mãe pegou ele no colo, desesperada. E aí ela conseguiu abraçar ele e fechar os olhos dele, porque ele ainda estava vivo, e foi só